Exemplificar algumas medidas aqui, o governo tentou mexer na lei do saneamento. Discutida lá atrás pelo Congresso, de forma bastante extensa, ouvindo toda a sociedade. O governo vai lá e põe uma ideia que simplesmente é um retrocesso. Por decreto, ofendeu o Congresso Nacional, já perdeu na Câmara. O governo quer mexer, por exemplo, na privatização da Eletrobras, que a gente já citou aqui também discutido no Congresso Nacional, com uma determinação do próprio Supremo que deveria passar pelo Congresso uma privatização. Depois, o Tribunal de Contas da União fez uma revisão de todo o processo, ou seja, está tudo certo de acordo com a legislação, de acordo com a lógica institucional. Vem o atual governo e diz que não, vamos refazer tudo na vida. Reclamou de reformas. O que não falta no governo é ideia ruim do governo Lula. E essas ideias ruins estão sendo rechaçadas exatamente na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. A medida provisória que reestruturou os ministérios do novo governo perde a validade amanhã. Sem a aprovação definitiva na Câmara e no Senado, está só na Câmara, não foi votado e precisa ir para o Senado. O presidente Lula precisa se articular para não perder a estrutura atual dos 37 ministérios, lembra dos 37 ministérios? E seria obrigado, em tese, para reduzir para 23, a menos que alguém encontre alguma outra saída. Mas, por enquanto, há uma discussão dentro do Congresso, especialmente na Câmara dos Deputados, e a Paula Lobão está acompanhando esse assunto lá na capital federal e nos traz mais detalhes. Já antecipou que o clima está quente agora, porque o governo está correndo atrás de tentar fazer uma articulação mínima para que, pelo menos, isso seja votado. Paula, bem-vinda novamente. Obrigada, Piotr. Mais uma vez, boa tarde para todo mundo. O clima está quente mesmo, viu? Inclusive, como eu disse agora há pouco, o presidente do PL do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, foi ao Twitter, agora há pouco, tem mais ou menos 40 minutos, para dizer que toda a bancada do PL vai votar contra essa MP de reestruturação da esplanada dos ministérios, MP importantíssima para o governo de Lula. É o desenho criado da esplanada pelo presidente Lula e o governo está correndo aí atrás para não amargar mais essa derrota que pode ser considerada uma das piores derrotas do governo até agora aqui na Câmara dos Deputados. A articulação política, ela não parou desde ontem, no final da noite. A gente lembra aqui que essa MP estava pautada na sessão plenária de ontem, mas acabou não entrando na votação e bem tarde da noite, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e líderes partidários tiveram uma reunião com a presença do líder do governo aqui na Câmara, o deputado José Guimarães. Muitas reclamações por parte dos parlamentares. José Guimarães aí teve que ouvir uma lista de reclamações, uma lista de cobranças, desde a demora por distribuição de cargos, pela falta de interlocução política com os ministros e com o próprio presidente Lula. Os parlamentares dos partidos querem cargos, não conseguem conversar com o governo, há muita insatisfação por parte dos deputados. Isso repercutiu tão negativamente que hoje cedo o presidente Lula pessoalmente telefonou para Arthur Lira, aí fazendo praticamente um apelo para que ele coloque essa MP em votação e que ajude na articulação para que essa MP seja aprovada, mesmo com esse texto que passou aqui pelo relator e pela comissão mista e pelos parlamentares, esse texto aí que tira poderes de ministérios como o Ministério dos Povos Indígenas, de Sônia Guajajara, o Ministério do Meio Ambiente, de Marina Silva. Ainda que seja dessa forma, o governo prefere que essa MP seja aprovada e depois eles decidem o que fazer. O governo não quer de forma alguma amargar essa derrota e há previsão, Piotr, de que o presidente Lula e Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, possam se encontrar pessoalmente ainda hoje nessa intensificação por parte do governo federal, do governo do PT, para tentar a aprovação dessa MP que reestrutura a esplanada dos ministérios. E como você bem disse, Piotr, se ela não passar, se ela não for aprovada, se ela caducar, que ela caduca amanhã, ainda precisa passar pelo Senado Federal, a esplanada dos ministérios retorna para o desenho anterior do governo Bolsonaro, com 22, 23 ministérios. Piotr. Muito obrigado. A Paula nos deu um relato exatamente dessa situação. Bom, agora imagina só, vamos até admitir a hipótese de que isso passe pela Câmara dos Deputados. O Senado teria um dia para fazer isso, quase que como apenas para chancelar uma decisão da Câmara.
Nós já trouxemos informações recentemente aqui de que os senadores têm reclamado dessa posição de chanceladores do que decide a Câmara. Daí volta a primeira questão. Lula tem viajado um bocado, não se articula ou se articula muito mal. Nas viagens tem exposto a diplomacia brasileira de uma maneira absolutamente temerária, para dizer ser extremamente elegante. É bem pior do que isso, mas eu vou preferir a elegância ainda. E o fato é que agora você está na véspera de vencer uma medida provisória que simplesmente reestruturou toda a administração, inchou a esplanada com 37 ministérios, mas enfim, está aceitando até esse texto alternativo da Câmara que tira todo o poder de vários ministérios, que mexe na estruturação do presidente da República. O governo já perdeu. Se for votado do jeito que está agora, como pretende esse texto alternativo, já é uma derrota para o governo. Se não for votado, aí sim é uma derrota terminativa. Bom, vamos falar sobre esse assunto agora com o nosso comentarista em Brasília, o Cláudio Dantas está conosco. O Dantas, seja bem-vindo. Boa tarde a você. Eu fiz aqui um resumo de que o governo já perdeu. Ele está tentando, digamos, mensurar o tamanho da derrota e negociar com o que vai sobrar. Mas isso é suficiente porque se ele afrontar via decreto qualquer medida do que for decidido nesse texto alternativo, aventando-se a hipótese de que isso vai passar agora na Câmara e que o Senado chancele, vai de novo mexer no vespeiro do Congresso, afrontando o Congresso, que é tudo que deu errado desde o dia 1º de janeiro, não é? Boa tarde, Piotr. Exatamente. Só deu errado. O governo Lula tem um problema muito grave ali na articulação política. Não é apenas uma questão de liberação de emendas para satisfazer a sanha aí, o apetite, né, dos nossos parlamentares. Não, tem uma questão técnica. A equipe dele, a equipe técnica, a equipe que cuida de orçamento, ela parece que não tem, de fato, muito entendimento do que está fazendo. Há uma falta de sensibilidade política, Piotr, porque o Alexandre Padilha e a sua equipe, quando eles vão dialogar com o Congresso, eles atropelam as lideranças parlamentares. Então, isso é ferir de morte a organização atual de um Congresso que está muito fortalecido. Então, eles tentam cooptar individualmente deputados, né, da base de oposição, né, da oposição, e desrespeitam acordos que foram costurados com as lideranças. A insatisfação ela é tamanha que ela também envolve partidos aliados, partidos da base do governo. Então, assim, está absolutamente destroçada essa base, a articulação não existe, a tendência dessa votação de hoje, por incrível que pareça, existe um risco dessa MP ser derrubada, quer dizer, de não aprovarem nem o texto do Isnaldo Bulhões, que é aquele que retira prerrogativas ali do Ministério de Minas e Energia e dos povos indígenas. Eles podem ficar sem 17 ministérios. Quer dizer, a partir de segunda-feira já teríamos aí um novo governo, muita gente na rua. Isso, naturalmente, vai ter um impacto na própria base, na articulação que foi feita para abrigar esses ministros, né, na esplanada. Quer dizer, no momento que você retira, demite, né, tira o abrigo de 17 nomes, 17 lideranças, você fragmenta ainda mais aquilo, você praticamente pulveriza o resto da sua base. Então, a situação é bastante delicada e há o risco de derrota, sim. O Dantas, o atual governo, vamos chamar de Lula 3, ainda está se inspirando no Lula 1? Porque no Lula 1, ele teve, num primeiro momento, o apoio do Congresso, mas aquilo veio pelo mensalão, que teve condenação no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, você não tem uma parceria com o Congresso respeitando, digamos, os três poderes, a separação dos três poderes. Ele tinha quase que uma capitulação, seja lá pela razão que for. Não é isso que está ofendendo os parlamentares, porque, por exemplo, a questão do marco temporal. O texto constitucional é claro nessa questão. Aí a Câmara foi lá e impôs uma derrota ao governo porque só fez o básico, ler a Constituição e deixou claro para não sobrar dúvida. O governo vai lá e insiste, o partido majoritário do governo PT insiste na tese do marco. E agora vai para o Senado. Vai com essa cabeça para o Senado, como é que a questão do marco temporal vai ser discutida no Senado? O governo vai ter base para isso lá ou vai perder no Senado também? Olha, toda a expectativa agora é justamente o que pode acontecer no Senado. Já o Rodrigo Pacheco vamos dizer assim, já se posicionou dizendo que essa proposta do marco temporal não vai correr em regime de urgência lá no Senado. Então,
Ele está fazendo isso, inclusive, com o marco do saneamento também, com a derrubada que aconteceu na Câmara. O Pacheco ele tem adotado uma postura mais cautelosa, mas já não está naquele alinhamento perfeito, alinhamento total que estava no início do ano com o Palácio do Planalto. Na verdade, o Pacheco agora voltou a ter uma relação mais próxima com Arthur Lira. Ele também, naturalmente, está barganhando, usa essa nova posição dele, talvez um pouco mais distante do Palácio do Planalto, para barganhar espaço, indicações, né? O Pacheco era um nome que chegou a ser cotado para o Supremo ou para o STJ. Então, tudo isso entra nessas negociações, Piotr. O que faz a diferença? O que faz a diferença justamente é a força do governo, a capacidade de diálogo e a própria reputação. Infelizmente, esse Lula 3 está governando com auxílio do Supremo, do Judiciário. Ou seja, está tentando impor derrotas a um poder, se aliando a outro poder. Eu, se pudesse aconselhar aí algum ministro do Supremo, diria para que eles também se retirassem desse debate, para que o Lula pudesse ter a responsabilidade e o ônus sozinho, o ônus dessa negociação com o Congresso. Ninguém no Congresso gosta de ser atropelado. Ninguém no Congresso, no Parlamento, gosta de ser desrespeitado. Muito menos ser alvo aí, muitas vezes, de articulação com outro poder, como é o Judiciário, para poder impor uma agenda do governo. Isso não vai acontecer, então a reação vai ser bruta. O que eu ouvi hoje, Piotr, com quem eu conversei, que lideranças que participaram dessa reunião com Arthur Lira mais cedo, é o seguinte: novas derrotas virão. Essas que a gente já viu, elas são apenas o começo. Outras muito piores ainda virão. Então, soou realmente como uma ameaça. Me parece que o horizonte é bastante nebuloso, Piotr. Dantas, muito obrigado, viu? Tá aí. Portanto, vamos só pegar a questão meramente semântica que está na Constituição. Você pode reclamar que às vezes a Constituição não está sendo seguida ali, mas enfim, a Constituição ainda existe. E a Constituição fala de 3 poderes. Um poder se sobrepor ao outro, sobretudo na área política, nós estamos falando do Executivo e do Legislativo, gera, obviamente, uma reação de quem, digamos, está sendo sobreposto.